Vamos falar agora então sobre a tragédia de Brumadinho. O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, afirmou nesta quinta-feira que o rompimento da barragem foi muito rápido, fazendo com que a sirene de alerta, que deveria soar em caso de algum incidente, fosse engolfada pela lama. A palavra que ele usou foi engolfada. Abre aspas. Aconteceu um fato que não é muito usual. Houve um rompimento muito rápido da barragem. Isso ele falou durante uma entrevista coletiva em Brasília. Os números que eu dei na abertura do programa são de 99 mortos confirmados e 259 desaparecidos. Como tem ocorrido ao longo aí dos últimos dias, o Corpo de Bombeiros deve atualizar esses números nas próximas horas. As informações têm sido consolidadas já no começo da noite. O presidente da Vale também falou sobre indenizações. Ele se reuniu hoje com procuradores na sede da Procuradoria-Geral da República. Segundo ele, a intenção da empresa é acelerar ao máximo o processo de indenização das vítimas por meio de acordos extrajudiciais. Essas são as últimas informações no momento em que as buscas continuam. Carlos Andreasa. Ô doutor, o que é inusual é uma barragem romper, seja qual for a forma e com que intensidade. Não bota a culpa no lugar onde os senhores colocaram a sirene. A sirene tem que estar protegida de qualquer possibilidade de rompimento com qualquer intensidade. Mas bem, se os senhores colocam um refeitório, a área administrativa da empresa, com centenas de funcionários da Vale na rota do vulcão, que destino teria a sirene, não é mesmo, doutor? E aí, Vera Magalhães? Eu achei essa entrevista um show de frieza que me deixou bastante perplexa, Silvia. Eu estava na antessala de um ministro, assistindo com o assessor dele, quando o presidente da Vale encerrou essa entrevista, dizendo que ele está muito chateado com o que aconteceu. Chateado? Chateado, presidente? Morreram 99 pessoas confirmadas, pode chegar a 350 e tantas, uma calamidade, um assassinato em massa, e o senhor está muito chateado? Eu achei um show de cinismo de alguém que veio aqui para tentar safar a si próprio e a direção da empresa e aos demais executivos de sanções mais duras. Então ele se reuniu com o Ministério Público com esse intuito, e parece ser alguém que não tem a dimensão, primeiro, da tragédia humana absurda que se abateu sobre essas famílias que perderam todos esses entes, que vão ter de refazer suas vidas a partir do zero, sem emprego, sem casa, muitas vezes. Algumas famílias que perderam mais de um ente nessa tragédia. Não tem ideia do dano ambiental que causou a esse estado e essa comunidade. Não tem a menor ideia do dano econômico que causou à economia de Minas Gerais e do Brasil. E nem mesmo parece ter ideia do tanto que a imagem da companhia que ele dirige está prejudicada e está na lama de Brumadinho, porque senão não daria uma entrevista afetando tanto desdém pelo que aconteceu. Uma entrevista lamentável de uma empresa que deve gastar milhões em media training, em assessoria de imprensa, etc. O que se vê aqui em Brasília é, como eu disse, nos últimos dias, uma tentativa do governo de sair da questão penal, judicial, e se concentrar na questão regulatória. Então, o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, está preparando aí uma mudança nas regras de fiscalização, não só de barragens, mas de obras com impacto ambiental. Então, tentar centralizar, unificar na União, e não que tenha que ser um licenciamento ou uma fiscalização feita por vários órgãos. Então, isso pode desburocratizar, mas não no sentido de aliviar, mas no sentido de concentrar as responsabilidades e até permitir que depois as responsabilidades sejam imputadas mais facilmente, Silvio. Diga, Joel. Pois é, parece que o Fábio Schvartsman não percebeu ainda como é importante hoje em dia o que a população ela precisa ver de autoridades ou de um presidente de uma empresa num momento desse, precisa haver algum nível de empatia. Isso é importante hoje em dia. As pessoas, e quando uma empresa não demonstra isso, a opinião sobre ela e a atitude das pessoas para com ela, diferentemente do passado, mas hoje em dia realmente fica muito deteriorada. A gente está falando de uma tragédia assim de proporções raras aqui, do ponto de vista humano, inclusive muito pior
ponto de vista de mortes humanas, muito pior do que a tragédia em Mariana, né? Já temos 99 mortos confirmados, supondo, como infelizmente deve ser verdade, que os 259 desaparecidos também tenham falecido. Estamos falando aí de 358 pessoas mortas, então realmente é uma calamidade assim, de uma extensão raramente vista. Agora, do ponto de vista da decisão de querer partir para acordos extrajudiciais para agilizar, para poder dar uma indenização para as famílias das vítimas de uma forma mais rápida, me parece correta. Lembrando, neste momento de indignação e de revolta, o desejo por punições é muito grande, mas não é propriamente isso que resolve a questão. Os responsáveis têm que ser identificados e punidos, sem dúvida nenhuma, que não necessariamente são os engenheiros que foram presos aí preventivamente, de uma forma desnecessária, a meu ver, mas o mais importante para impedir novos casos como esse no futuro é uma atualização das nossas regulações, das nossas regulamentações. Nesse sentido, se tem algum ponto positivo que pode sair dessa tragédia toda, é o Ministério do Meio Ambiente perceber que aquele papo de meramente agilizar concessões, agilizar licenciamento, isso não é toda a história. É preciso de um licenciamento de fiscalização mais exigente também, mais sério, ágil sim, mas mais exigente, não tolerando as velhas práticas de um desenvolvimento predatório ao meio ambiente. Diga, Andreasa, e depois a Vera no pique, vamos lá. É rapidinho, só propor até uma questão editorial, escrevi sobre isso. Acho que infelizmente não dá mais para falar em desaparecido, passado uma semana da tragédia. O que há agora são corpos não encontrados, possivelmente a jamais serem encontrados. É uma dura realidade, mas encontrar alguém vivo, portanto desaparecido, é uma exceção que desafia a precariedade da condição humana, infelizmente. Diga, Vera. Voltando aqui à questão do Senado, está acontecendo ainda a reunião do MDB, 12 dos 13 senadores presentes. Quem não está presente é Jarbas Vasconcelos. Renan Calheiros chegou à reunião com 1 hora de atraso, no sinal de que está aí em ampla costura. Silvia, era só uma atualização.